Mas vamos a um tema dos mais relevantes, que é esse desmonte que está ocorrendo em vários setores. Veja bem, a estatização não é um valor em si. Não é porque a empresa é estatal que é melhor que a empresa privada. E vice-versa. Você tem espaço para as empresas estatais, espaço para as empresas privadas. E você tem alguns setores que as estatais são essenciais, são fundamentais, porque impactam todos os setores. Nós tivemos aqui no final dos anos 90, a privatização do setor elétrico pelo Fernando Henrique. O que ele fez foi um crime. Por quê? Porque você tinha hidrelétricas que já estavam depreciadas. Não tinha mais que colocar na tarifa o fator de depreciação da hidrelétrica. Então, o custo da energia estava lá embaixo. O Fernando Henrique não apenas privatizou, como pegou essa energia contratada dessas hidrelétricas e jogou no mercado. Deu uma explosão de tarifas que tirou definitivamente, naquele momento, a competitividade brasileira em setores eletrointensivos. Então, afetou toda a economia. E agora se prepara uma coisa similar. Então, pretexto que não, o setor estatal é ineficaz, o setor privado é mais eficiente, que é conversa. Você tem uma lógica no setor público que é diferente do setor privado, e nesses setores, se você privatiza, a ideia da Eletrobras, nós vamos conversar com dois especialistas aqui, o Ícaro Chaves, que é presidente da Associação dos Engenheiros do Setor Elétrico, Ronaldo Bicalho, que é nosso velho companheiro aqui do GGN, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para entender melhor os riscos que o Brasil está entrando, permitindo essa queima de ativos da Eletrobras. Nem que fosse uma venda bem feita, seria um crime contra o país. Bom, queria agradecer muito ao Ícaro e ao Ronaldo. Vamos começar com o Ícaro, então. O Ícaro, eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa questão da energia atual da Eletrobras, do mercado de energia contratada, o que pode acontecer se descontratar essa energia? Boa noite, Nassif, boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês e com os internautas que nos acompanham. Eu sempre acompanho o programa, sei que é um dos mais qualificados aí da internet brasileira. Então, Nassif, a Eletrobras hoje ela é responsável pela produção de cerca de 30% da energia consumida no país. Isso varia, por exemplo, agora nesse período da pandemia, ela chegou a responder por 40%, porque como ela é uma empresa basicamente hidroelétrica, né, e houve uma redução do consumo nesse período de pandemia, acaba que se despacha prioritariamente as hidrelétricas. Então, a Eletrobras, além de produzir 30% da energia, ela produz 30% da energia de base, porque 45% da energia hidroelétrica brasileira, que é a base do sistema, é produzido pela Eletrobras. Além disso, ela é responsável por cerca de 45% das das linhas de transmissão, né? Então, o que acontece hoje, Nassif? A Eletrobras ela vende parte da energia dela de usinas cotizadas. São usinas, como você mesmo falou, usinas antigas, né? Que já foram amortizadas. Então, são usinas que têm mais de 30 anos e que elas geram uma energia mais barata, porque a gente sabe que, no caso das hidrelétricas, caro é construir, né? Manter, operar e manter não é tão caro, porque é a água passando ali. E são cerca de 14 gigawatts de energia cotizada que a Eletrobras tem. A proposta do governo de privatização, ela traz como bônus justamente a descotização, ou seja, essa energia que hoje é vendida no sistema de cotas, com preço em média de R$60 o megawatt-hora, vai para o Mercado Livre como se fosse energia nova. Então, ela vai concorrer nas mesmas condições de uma usina que esteja sendo construída agora. Agora a gente está num período de anormalidade no setor elétrico por conta da pandemia, mas ano passado a média da energia no Mercado Livre foi de cerca de R$220 o megawatt-hora. Então, você vai multiplicar por 4 o preço dessa energia, e isso, claro que vai impactar para o consumidor. A própria ANEEL calculou lá em 2017, ela calculou esse impacto em 17%. Sem falar, Nassif, que para a gente é o maior risco, que é de você ter uma empresa do tamanho da Eletrobras, uma empresa que opera com a base do sistema, que são as hidrelétricas, o poder de mercado que essa empresa vai ter, né? Então, essa empresa vai poder ditar o preço da energia no Brasil. Essa, na nossa opinião, é o maior risco que existe. Só um ponto relevante, quer dizer, a privatização em si é um escândalo, mas eles estão usando aqui o mesmo modelo
que foi utilizado na privatização lá atrás, que eu denunciei, foi até processado pelo Itamar na época, que é o seguinte: você tem uma empresa que nem a Eletrobras, ela tem uma rentabilidade X, porque tem uma energia barata. Daí você vai privatizar e vai permitir que essa energia seja jogada no mercado livre. Então, a rentabilidade, só com essa mudança, vai lá para cima. Mas na hora de fixar o preço, você fixa o preço em relação às condições de hoje. E um outro ponto terrível, o grupo 3G, que já tem parte do capital da Eletrobras, montou um estudo pegando contabilmente, analisando contabilmente a Eletrobras, o preço caía para 12 bilhões, 14 bilhões. Nós publicamos, na época, alguns estudos sobre empresas similares na Espanha, com preço de 500 bilhões, 600 bilhões. Ronaldo, como é que você vê essa jogada toda aí com a Eletrobras? Bom, boa noite, Nassif, boa noite a todos, Ícaro. Nassif, eu acho que o que tem de mais grave nesse processo da privatização da Eletrobras é justamente você jogar o seu futuro fora. Nesse exato momento, quer dizer, onde se você pega e coloca a seguinte questão: qual é o grande problema do setor elétrico no mundo hoje? Qual é a agenda do setor elétrico no mundo hoje? A agenda do setor elétrico no mundo hoje é a transição energética. É você sair dos combustíveis fósseis e você ir para as energias renováveis. Essa é a grande agenda do setor elétrico no mundo inteiro. Ninguém está falando de modernização, ninguém está falando de privatização. Esse é o grande tema. É um desafio histórico do setor elétrico, desde que ele foi criado há mais de um século. Aí você para e fala assim: bom, dentro dessa transição, qual é o problema principal? Aí o problema principal é que as energias renováveis, elas são intermitentes. Você tem energia enquanto venta. Quando para de ventar, o que você faz? Quando para de fazer sol, o que você faz? Esse é o enorme problema que você tem quando você introduz energias renováveis no setor. Aí você para e fala assim: tá bom, quais são os elementos fundamentais para você enfrentar um problema como esse? Primeiro, capacidade de estocagem. Quando está ventando e você não precisa de energia, você gera, estoca, e quando você precisar e não estiver ventando, você usa. Então, primeira questão, fundamental, capacidade de estocagem. Segundo, ter centrais que são flexíveis, que entram rapidamente quando para de ventar, que saem quando você volta a ventar, enfim, centrais, jogador que é capaz de entrar no jogo rapidamente. E terceiro, ter um sistema de transmissão que seja extenso e que cubra grandes áreas, de tal maneira que não está ventando aqui, mas em algum lugar está ventando e eu vou buscar esse vento. 3 elementos: estocagem, flexibilidade das centrais e sistema de transmissão. Aí você olha para o Brasil e fala assim: o que nós construímos nesses 50, 60 anos? Nós construímos a maior capacidade de estocagem de energia que estão nos reservatórios nossos. Os nossos reservatórios têm capacidade de estocar quase mais de 40% da nossa carga. Não tem nenhum país no mundo que seja capaz de fazer isso. A gente tem 220, 230 terawatt-horas e a Alemanha sonha com 90 terawatt de estocagem, com hidrogênio, etc, etc. Nós temos isso tudo. Segundo, temos as centrais mais flexíveis do mundo, que são as hidráulicas. Não tem central mais flexível que as hidráulicas. Em terceiro, temos um sistema de transmissão que cobre o país todo. Só Roraima que não está interconectado. Todos os países, todos os estados estão, todos os reservatórios estão interconectados. Então, a gente tem um ativo sensacional, um ativo que nós construímos. Papai do céu deu a energia hidráulica, mas nós fizemos o resto, para você fazer uma transição energética que tem um custo muito menor do que os outros países vão enfrentar. Esses são os nossos... Quer dizer, você tem condições de pensar um futuro do setor elétrico brasileiro fornecendo energia barata e energia em quantidade. Você tem condições de entrar com as renováveis que nenhum outro país tem. Aí você corta e você fala assim: a Eletrobras detém 50% da capacidade de estocagem. 50% da capacidade de estocagem está na mão da Eletrobras. Segundo lugar, 45% da capacidade das hidrelétricas, que são as centrais flexíveis, está na mão de quem? Da Eletrobras. 45%, 47% do sistema de transmissão está na mão de quem? Da Eletrobras. Ou seja, a Eletrobras, o Estado brasileiro detém metade dos ativos estratégicos para a transição energética. Metade disso está na mão da Eletrobras. Ou você pega isso e faz isso para a sociedade brasileira, para o país, para transformar a transição energética brasileira menos custosa,
e ela vai ser tremendamente custosa se você não fizer isso, ou você pega isso e bota na mão do setor privado para sentar em cima desses reservatórios e ficar ali chupando de canudinho, tirando renda hidráulica durante anos, anos e anos. Quer dizer, vender a Eletrobras é você pegar a sua chave do seu futuro e falar, ó, joguei fora a chave do meu futuro. E aí vou negociar reservatórios com o cara lá do setor privado, Então, eu acho que a questão fundamental da Eletrobras e da privatização da Eletrobras é simplesmente jogar o nosso futuro fora. Então, a gente tem aquilo que todo mundo quer e a gente vai pegar isso e botar... Tudo bem, é isso, é essa a situação. Eu acho que essa é a situação mais grave que tem. Mais grave que ela tem a ver com o futuro. Quando você discute aí sobre o Brasil, será que o Brasil vai, para onde é que a gente vai, aonde é que a gente perdeu o caminho nosso do setor elétrico é energia limpa. Por isso é completamente... Essa questão do gás, do Paulo Guedes, o que esses caras estão querendo? Esses caras estão querendo que a gente pegue o gás e enfie o gás dentro do setor elétrico. Nunca foi possível fazer isso dentro do setor elétrico brasileiro, porque há uma incompatibilidade com o nosso setor. Aí os caras querem fazer o quê? Enfiar gás, enfiar combustível fóssil. Então nós vamos carbonizar a nossa matriz elétrica. Está me entendendo? A transição é a descarbonização, o mundo todo é descarbonização, e nós vamos carbonizar, a gente vai enfiar gás dentro do nosso setor elétrico, e fica achando que isso é modernidade é a privatização, modernidade é a carbonização. É duro, meu amigo, tá difícil. É duro. Eu queria ver com o Ícaro. Ícaro, hoje a gente tem a energia contratada, tem a energia no Mercado Livre, e tem muitas empresas que passaram a produzir a sua própria energia. Como é que ficam as estruturas de custo aí? E digamos, para a RAPA. A RAPA são as empresas que não têm acesso à energia especial e o consumidor. Vocês têm estudos mostrando diferenças aí de cotações, de tarifas? Olha só, Nassif, nós estamos vivendo, como o Ronaldo colocou, no Brasil eles chamam mercantilização e carbonização de transição energética, né? Mas olha só, o que está acontecendo? Esse processo de privatização, ele causou reação de vários setores da sociedade, inclusive da insuspeita Fiesp. A própria Fiesp, ela se posicionou contrariamente, não à privatização da Eletrobras, que fique claro, mas ao modelo de privatização com essa descotização, que foi o que eu falei no começo. Porque eles enxergaram óbvio. Ué, como assim? Nós já pagamos essas usinas durante 30 anos, agora a gente vai pagar de novo? Eles fizeram as contas e descobriram que isso ia tirar um recurso enorme da sociedade. O cálculo da Fiesp, não é um cálculo simples, aliás, mas que eles mesmos fizeram, foi de que em 30 anos... a descotização dessas usinas, ela vai tirar do consumidor brasileiro cerca de 460 bilhões de reais. É uma espécie de imposto do qual o governo vai arrecadar uma vez só com o tal do bônus de outorga, né, que é o valor da privatização, e os novos proprietários da Eletrobras vão ficar durante 30 anos, como disse o Ronaldo, chupando de canudinho essa renda hidráulica sem produzir nada, só vendo a água passando. Então isso vai trazer um impacto enorme para todos os consumidores. Mas o que tem acontecido? O que tem acontecido é que também há uma outra agenda no Congresso Nacional do Setor Elétrico, que é a tal da ampliação do mercado livre. Hoje, no Brasil, só consumidores que tenham grandes cargas, grandes consumidores que podem comprar no mercado livre. Então, hoje, só quem tem mais de 3 megawatts de carga. Então, você tem indústrias, shopping centers, algumas universidades e assim por diante, que vão para o Mercado Livre, compram no Mercado Livre, ou então que compram como consumidores especiais, fontes alternativas. A proposta que está sendo colocada hoje é a seguinte: vamos ampliar. Então, as propostas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional são no sentido de reduzir essa carga de forma gradual para todo mundo que esteja na alta tensão. Então, vamos colocar assim: no futuro, qualquer pequena empresa vai poder comprar no Mercado Livre. No Mercado Livre, o que existe é o seguinte: como são contratos de curto prazo, esses contratos não ajudam a financiar a expansão. Porque imagina, uma usina hidrelétrica, ela precisa de 20, 30 anos para você poder pagar aquela obra. Então, você tem que pegar financiamento e tudo mais. Com um contrato de 6 meses, isso não financia a expansão em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil. Então, o Brasil vai passar uma situação difícil para como vai fazer a expansão do sistema elétrico. Mas, por outro lado, esse pessoal vai escapar desse problema da descotização.
No fim das contas, quem vai pagar essa conta são os consumidores, os pequenos consumidores, os pequenos empresários, o dono da padaria, o dono da mercearia e todos os consumidores residenciais. Esses não vão ter para onde ir. Então, o que a gente está vendo é isso, é uma tendência de aumentar cada vez mais o custo da energia para o pequeno consumidor, especialmente para os residenciais. O Ícaro, um dos pontos que sempre é colocado, foi colocado lá quando fez aquela primeira reforma no final dos anos 90, é que a Eletrobras não tem, o setor público não tem condição de financiar a sua expansão. O setor privado tem. A gente sabe que isso é conversa mole em relação ao setor privado. Mas me fala da situação financeira da Eletrobras, que teve problemas quando houve uma contenção aí da medidas desastrosas aí passadas. Mas como é que está a situação dela hoje? É verdade, Nassif, a gente não pode esconder, né? Ali, depois da MP 579, né, que foi justamente quando lá no governo da Dilma ela fez aquela redução de tarifas, a gente diz que foi a coisa certa, mas feito da maneira errada, né? Porque isso não deixou nenhuma capacidade para a Eletrobras fazer o que ela sempre fez, que foi expansão. Então, isso gerou uma crise muito grave. A gente teve, inclusive, problemas da Lava Jato, a questão da eletronuclear, que você também acompanhou bem, ela trouxe consequências para o grupo Eletrobras e tudo mais. Só que de lá para cá, o que tem acontecido? A Eletrobras parou de fazer investimentos praticamente. Então, a gente tinha ali, em 2012, 2015, tinha um estoque de investimentos grandes. A gente estava terminando Belo Monte, a gente estava terminando uma série, Telespires, estavam terminando uma série de grandes empreendimentos estratégicos e precisava de recursos. Depois disso, a Eletrobras parou de investir. E o que acontece? Hoje, a Eletrobras ela é uma empresa que é extremamente lucrativa. Só para você ter uma ideia, Nassif, a própria revista Exame soltou uma reportagem agora, no final de semana passada, colocando o seguinte, das 20 empresas mais lucrativas da América Latina, a Eletrobras foi a sexta. A Eletrobras foi... Essa questão da privatização, de colocar ações também, mistas aí, que a CESP teve aqui também, o objetivo final, que é a questão de você aumentar a oferta e tudo, cede lugar para a melhoria do balanço, para melhorar os dividendos. Isso aí é terrível, Ícaro. Exatamente. Hoje a Eletrobras, então, ela teve, nos últimos 2 anos, 24 bilhões de reais de lucro. Você veja que nesse período de pandemia, que quer dizer, todo mundo passando dificuldades, vários setores passando dificuldades, a Eletrobras teve um lucro no primeiro semestre de 4,9 bilhões, e hoje, Nassif, ela está com uma relação dívida líquida EBITDA de 1,5. É uma empresa totalmente desalavancada, uma empresa que tem plenas condições de pegar investimentos, lucrativa e que está com hoje 15 bilhões de reais em caixa. Então a gente fica... Os negócios que são feitos com a Eletrobras. Havia suspeitas aí em algumas licitações, de alguma corrupção que não se comprovou, eram mínimas. Por conta disso, contrataram empresas americanas, escritórios de advocacia para compliance, liderados por uma ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, a preços milionários. Para depois dizer que a empresa está descapitalizada, o que o Ícaro mostrou que não está. É terrível, é terrível. Como eu nunca vi, olha, eu estou nessa parada há 50 anos, eu nunca vi um momento de negócios tão descarados que nem... Você teve um período da privatização dos anos 90, sim, mas hoje é impressionante. Estão sugando recursos, fazendo negócio de todos os lados. Eu queria só fazer uma pausa aqui para pegar algo que a Lídia lembrou aí, e aproveitando que o Ronaldo é da UFRJ. Hoje é uma data inesquecível, esses 100 anos da UFRJ. Aí as contribuições que tem trazido ao Brasil em todos os níveis. Ronaldo, como é que está a situação lá com esse obscurantismo que graça na área federal? Olha, eu acho que a universidade, os problemas que ela enfrenta agora, né, mais no curto prazo, gira exatamente em termos de questões de verbas, né, na CIF. Então, a grande dificuldade é que, como você tem um projeto na verdade, um projeto de desmonte de Estado, né,
onde, evidentemente, a Eletrobras é parte desse projeto, mas também a universidade também, ela pega uma parte desse projeto de desmonte, né? Eu acho que a maior dificuldade são essas dificuldades que estão ligadas ao financiamento da universidade, ao financiamento de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, uma coisa que tem a ver com o setor elétrico, né? Com essa coisa de raspar o tacho, eu estava conversando até com o Ícaro hoje de tarde, com essa história de raspar o tacho, quer dizer, toda uma parte do setor elétrico que ia para P&D, e muito desse P&D ia para a universidade, simplesmente os caras estão raspando o tacho para fazer Renda Brasil, para fazer o que você quiser, entendeu? Isso está acontecendo agora, com a medida provisória, 598, não é isso, Ícaro? Que os caras estão deliberando exatamente esse tipo de coisa. Então, você enfrenta problemas... 998. Que são esse tipo de problema, né? De como é que a gente vai financiar isso? Quer dizer, eu que vim da COP, depois fui para o Instituto de Economia, quer dizer, para o Instituto de Economia Industrial, quer dizer, uma longa transição de trabalhos, de projetos, de pesquisa. Então, o sentimento que eu tenho, Nassif, concretamente é o seguinte, quer dizer, esse Brasil que você conhece, que eu conheço, que você fez a sua vida profissional, que eu fiz a minha vida profissional toda, já agora com 62, 63 anos, quer dizer, o sentimento claro que eu sinto é que esse Brasil, como eu conheço, está sendo demolido a marretadas, né? Na marretada. E a UFRJ está dentro disso, a Eletrobras está dentro disso, essas coisas estão dentro desse projeto. E uma questão, Nassif, que você conhece bem, que eu acho que está se desenhando no setor, e você conhece os personagens que geralmente se envolvem com esse tipo de jogo, acontece que, por exemplo, tem uma questão fundamental, um problema gravíssimo no setor elétrico brasileiro, que é o seguinte: nós construímos todo o nosso setor elétrico em cima de uma base hidráulica. Para fazer isso, a gente teve que resolver um problema fundamental, que é o que a gente fazia com o risco hidrológico. Quando não chovesse, a gente ia fazer o quê? A gente deu uma solução, os reservatórios. Então, os reservatórios era a forma como a gente não ficava exposto ao risco hidrológico. O que aconteceu? Com o passar do tempo, como a gente não teve condições, por uma série de razões, de expandir esses reservatórios, hoje a gente está exposto a esse risco hidrológico, muito mais do que estava antes. Ou seja, a base hidráulica nossa, ela já não sustenta, a gente precisa de uma nova base. Que base é essa? Seria a base tradicional, ir em direção mais combustíveis fósseis? Não, porque o mundo está descarbonizando. Seria ir para as renováveis. Mas aí, aí, de repente, você começa a desenhar a seguinte proposta. Gente, olha só, vamos mercantilizar o mercado elétrico, vai ser mercado livre para todo mundo. O risco hidrológico, que historicamente a gente gerencia de forma coletiva, de agora em diante vai ser gerenciado de forma individual, ou seja, cada gerador é que vai gerenciar o seu risco hidrológico. Aí você fala, mas dá licença, como é que ele vai fazer isso? Isso é dificílimo de fazer. Não, olha só, tem novos produtos financeiros que são capazes de fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai financiarizar o mercado elétrico. Então, aí você começa a ter Pactual, Bradesco, banco, todo mundo entrando nessa perspectiva de financiarizar o setor elétrico, tá certo? Passar a ter um novo espaço de produtos que eles possam vender, possam fazer as especulações naturais que eles fazem, e vão, na verdade, finalmente construir, fazer o subprime brasileiro, que vai ser no setor elétrico, finalmente eles vão conseguir. Agora, fundos, bancos, comercializadoras, algumas consultoras, e aí você vê desenhar no horizonte um tipo de jogo que a gente conhece. Né? Não, o que tem de banco abrindo comercializadora... Isso. É uma coisa, é uma coisa. O Ícaro, nós tivemos aí nos últimos anos, no período Dilma também, uma boa expansão de energia eólica, outras formas de energia. Quais as que pegaram melhor aí? E qual que é a dependência delas, ou do sistema, digamos, desses reservatórios que a Eletrobras tem? Então, Nassif, no Brasil a gente tem um potencial eólico e um potencial solar enorme, né? Só o potencial eólico do Brasil de forma conservadora, né? Porque isso foi feito no passado com torres até 100 metros de altitude, hoje está se fazendo torres muito mais altas que isso. Mas calculava-se em mais de 500 gigawatts. E a carga do Brasil hoje, toda a potência instalada no Brasil hoje, na verdade, é cerca de 160 gigawatts. Você poderia triplicar só com energia eólica. Então, houve uma expansão muito grande, inclusive com a participação muito importante da Eletrobras, né? Tanto no Sul quanto no Nordeste. A gente teve até agora a venda do maior parque eólico da América Latina, que foi vendido
parque de campos neutrais, que custou 3,1 bilhões e a Eletrobras vendeu por 500 milhões de reais. Né? Ela é um parque eólico que lucrava 350 milhões de reais por ano, e quer dizer, o lucro de 1 ano e meio foi vendido. Mas existe um potencial de crescimento muito grande ainda, e principalmente para a energia solar, viu, o Nassif? Qual a grande vantagem? O Ronaldo já falou. A energia solar e eólica, elas são fontes intermitentes. Então, tem hora que venta, tem hora que não venta. Você tem um efeito portfólio, se você tem um país inteiro com parques solares e eólicos, você consegue distribuir isso. E a Eletrobras tem essa capacidade pelas suas linhas de transmissão. E ela tem a capacidade de fazer o armazenamento, né? A grande bateria do setor elétrico, que são as usinas elétricas. E país nenhum do mundo tem isso. Então, você veja hoje o que está acontecendo na Califórnia, hoje, nesse momento. A Califórnia está passando por uma situação muito grave, uma seca muito grande, uma onda de calor muito forte. A Califórnia fez um esforço muito grande no sentido da descarbonização, então tirou usina a carvão, usina a gás, tudo, para colocar fontes renováveis, mas como ela não tem como armazenar energia e também não tem como uma linha de transmissão para buscar energia de outros estados, eles estão tendo que pensar agora em fazer cortes seletivos. E o Brasil não enfrenta isso. A Alemanha não tem o que o Brasil tem, ninguém tem. E uma solução que nós estamos propondo agora, que, aliás, não é invenção brasileira, mas é uma coisa que o Brasil pode fazer, é de gerar energia solar em cima dos reservatórios, né? Então, você coloca ali painéis solares flutuantes em cima do... Tem lagos enormes ali. Você vai ali em Minas, ali no Lago de Furnas, né? O nosso companheiro, o Roberto Araújo, fez um cálculo, que ali, se você usar 2% da área do Lago de Furnas e colocar painéis solares, você consegue aumentar em 50% a capacidade de geração da usina. E isso você não tem que desapropriar, não tem que desmatar, não tem que fazer nada. Deixa eu pegar um tema espinhoso aqui, da Roseli, sobre os impactos socioambientais de hidrelétricas na Amazônia. Eu lembro que quando começou a discutir Belo Monte, nós fizemos um seminário onde foram apresentadas as novas tecnologias, que você não teria mais os grandes lagos aí, que você teve 2 hidrelétricas anteriores, acho que foi Balbina, né? Foi uma devastação mesmo aí. Essas tecnologias e as exigências que foram feitas de contrapartidas socioambientais, tudo foram cumpridas adequadamente, Ronaldo e Ícaro? Na verdade, esse tema, Nassif, você tem razão, é um debate bastante espinhoso, né? As intervenções do setor elétrico, elas foram bastante discutíveis, principalmente quando você tem a Amazônia, né, a discussão sobre a Amazônia. E se você citou o exemplo de Balbina, que talvez seja o exemplo mais dramático que você tem, né? O que foi avançando, agora, deve-se reconhecer também que, na verdade, o setor elétrico ele foi um dos mais abertos para essas discussões da questão ambiental, né? Por você ser uma empresa estatal, por você ser uma empresa de serviço público regulada, então você sempre teve muito, ou aberto, mas no mundo você teve sempre muito exposto a esse tipo de debate, e a própria Eletrobras, o próprio setor, ele foi incorporando uma série de procedimentos, de rotinas dentro dessa questão ambiental. É claro que meus colegas ambientalistas vão falar que isso não é suficiente, eu acho que está na posição deles, eles têm mais é que cobrar. Mas eu acho que tem 2 questões aqui. Primeira delas, quer dizer, você tem um potencial hidráulico ainda a ser explorado, né, que não são de grandes usinas, tá certo? São de usinas de tamanho menor, portanto, de impacto menor, etc, etc. Tem questões importantes também que a gente chama de energia, de centrais reversíveis, né? O que são centrais reversíveis? Centrais reversíveis é aquela, ventou, está ventando, você não precisa de energia, então bombeia essa água para cima de um morro, tá certo? Guarda no reservatório lá em cima e quando você precisar, você volta. Então você tem espaços para construir essas usinas reversíveis, etc. Ou seja, o que eu me pergunto hoje é o seguinte, quer dizer, eu acho que a gente não tem necessidade de construir grandes centrais hidrelétricas na Amazônia. Se a gente conseguir, entrando solar, entrando eólica, e lembrando que sempre essa entrada, ela permite que você recupere os seus reservatórios. Por exemplo, é o que está acontecendo no São Francisco. Graças às eólicas que você tem no Nordeste, o Rio São Francisco você está recuperando. Isso significa que você fica com mais água no reservatório, mais águas para irrigação, etc. Então, as renováveis, elas são muito boas, porque elas permitem a gente recuperar os reservatórios. Então, eu acho que um conjunto que você tenha, os reservatórios que você tem hoje,
uma ampliação dentro daquilo que é possível você fazer, e junto com as renováveis, juntos com a energia solar, e um pouquinho de térmica lá, já dá conta, já dá para a gente ter um projeto de setor elétrico que seja sustentável, que seja limpo, etc. Eu só acho que tem um potencial a ser explorado na Amazônia, mas eu acho que as resistências que você vai enfrentar politicamente, né, socialmente, ambientalmente, eu acho que eu me perguntaria se valeria a pena a gente comprar essa briga. Eu acho que a gente tem garrafa para vender, sem necessariamente ter que partir para cima da Amazônia, da construção de grandes reservatórios. O Carlos Mink deu uma ótima entrevista aqui, ele contava como que ele tinha que fazer a defesa efetivamente do meio ambiente, mas entendendo a importância também dos reservatórios. Bom, eu queria agradecer muito a participação do Ronaldo Bicalho, do Ícaro Chaves aqui, e vamos voltar a esse tema várias vezes, porque é um dos temas centrais aí, se deixar demolir essa parte aí. Porque a grande guerra hoje é que você tem uma demolição total, então você tem que salvar dos incêndios para quando passar esse pesadelo aí. Então, muito obrigado. Eu só acho que o setor elétrico ele representa muito o Brasil. Quer dizer, a fragmentação do setor elétrico é a fragmentação do país, porque a construção desse setor elétrico também foi a construção do país. Sim, a integração, todos os lugares. Pessoal, obrigado então, viu? Obrigado, Nassif. Obrigado, Ronaldo.